1177 a.C., o ano em que a civilização entrou em colapso. Que história é essa, né, de a civilização entrar em colapso em 1177? Esse é um livro sobre o colapso da Era do Bronze e sobre os povos do mar. Se você nunca ouviu falar sobre isso, é uma das coisas um dos temas mais interessantes, né, 2 dos temas mais interessantes da história antiga. E um tema extremamente misterioso, né? Essa aqui é uma das referências sobre isso, tem várias outras que vão estar na descrição também, mas eu queria partir dessa ideia de que a civilização, por volta de 1200 a.C., entrou em colapso, né? Qual que é a ideia por trás disso? É que, na verdade, a gente tem, de fato, arqueologicamente, em textos antigos, referências, evidências de um mundo com características X, que dura por alguns séculos, e aí, de repente, passam-se algumas décadas e a gente tem um mundo completamente diferente, um mundo com características Y. Então, essa transição de um mundo para outro, ela desperta muitas perguntas, muitas teorias, e é isso que a gente vai analisar aqui nesse vídeo, né? Como é que o mundo era antes desse colapso da Idade do Bronze e como é que o mundo fica depois e por que que acontece essa transformação radical. Então, antes de a gente falar sobre o colapso propriamente de um mundo, né, a gente precisa falar como é que esse mundo era antes, para entender o que que colapsa. E a principal característica mais fascinante desses tempos ali da Idade do Bronze final, vamos pôr aí entre 1500, poderia ser até um pouco antes, mas vamos pôr 1500 até 1200 a.C., é que o mundo, e quando eu falar mundo nesse vídeo, eu estou me referindo ao Mediterrâneo, principalmente Mediterrâneo Oriental, Antigo Oriente Próximo também, então, sei lá, o que hoje é Grécia, Egito, Síria, a Mesopotâmia, né, o Iraque. Então eu estou falando desse mundo aí que eu estou colocando no mapa, tá? Não estou falando do mundo inteiro, não. Mas esse mundo aí, Egito, Grécia, etc., esses caras, eles tinham uma interconexão e até uma interdependência que pode ser muito surpreendente para muita gente, né? Porque a gente costuma imaginar o nosso mundo como um mundo bastante globalizado, e em que os países a gente tem um contato direto, né, e rápido com qualquer local do planeta, e a gente costuma pensar a antiguidade como o contrário, né, como se cada um tivesse ali no seu quadrado, né, como se o Egito estivesse cuidando dos seus assuntos, a Grécia está lá com as suas ideias totalmente diferentes, a Itália, né, a Península Itálica com seus povos vários também está em outra vibe completamente diferente, e não é bem assim. Na verdade, o mundo antigo ele também era bastante interconectado, especialmente nessa região aí do mapa que está aparecendo na tela. Para dar um exemplo disso, eu vou até voltar um pouco para 1800 a.C. aproximadamente, que é quando a gente tem um relato de um rei, que é o rei Hammurabi, o famoso rei Hammurabi lá do Código de Hammurabi, do olho por olho, dente por dente. Esse rei, que é um rei do sudeste da Mesopotâmia, né, da Baixa Mesopotâmia, o que hoje é o Iraque, esse cara ele recebe um presente de outro rei, que é um rei chamado Zingrilin. E o Zingrilin, ele era o rei de Mari, que atualmente está no território da Síria, né? Então a gente tem lugares aí bastante afastados. E esses caras, eles estão trocando presente, e o presente que o Zingrilin manda pro Hammurabi é um par de calçados Caftorianos, ou seja, no estilo ali pelo menos, ou de fato vindo da ilha de Creta, que era chamada de Caftor, né, o nome antigo da ilha de Creta, que é a atual Grécia. Então a gente tem um presente grego, não de grego, né, mas um presente grego enviado por um sírio para um iraquiano, né, em termos modernos. Recebido por um iraquiano, né, por um babilônico, um cassita, e devolvido, não se sabe por que exatamente, mas ele não ficou com esse par de calçados. Mas isso é século XVIII a.C., então só para ilustrar essa interconexão que a gente pode aprofundar ou ampliar isso mais ainda, avançando no tempo e indo para mais ou menos 1300, meados do século XIV a.C. Nesse contexto, a gente encontra uma coisa muito interessante na região de Micenas, né, na cidade de Micenas, que é na Grécia continental, no Peloponeso, né, mais ou menos próximo ali do que seria Esparta depois. Na verdade, entre Esparta e Atenas, se você escavasse ali, né, os vários estratos arqueológicos, você encontraria coisa da Grécia clássica, depois mais profundamente da Grécia arcaica, e aí você continua escavando até você começar a encontrar artefatos com hieróglifos egípcios. Isso mais ou menos, como eu disse, em 1350 a.C., você tinha ali cerâmica, né, faiança, que é uma cerâmica esmaltada, mais vidrificada,
com hieróglifos egípcios e até alguns objetos de ouro com o nome da rainha Nefertiti. Isso, repito, na Grécia, mais ou menos ali em meados do segundo milênio antes de Cristo. Então, os egípcios já estavam em contato com a Grécia nesse período e, mais ainda, no próprio Egito, a gente encontra uma pedra, né, uma base de uma estátua, que tem uma lista de regiões, que é chamada de lista Egeia ou lista do Egeu, porque é um artefato egípcio de mais ou menos 1350 a.C., que lista uma série de cidades, de destinos, de portos, que estão ali no caminho do Egito até Creta e de Creta até a Grécia continental. Então os caras viajavam já nessa época para a Grécia e, consequentemente, há um contato cultural muito grande, um contato em termos de religião, um contato em termos da economia, da política, da cultura desses povos, e não só Egito e Grécia, né? Eu falei agora há pouco de outros povos que também estavam interconectados, e a gente poderia ampliar essas interconexões para principalmente 8 grandes polos, né, que incluem o Eric Klein, que é o autor desse livro, até fala que é o G8, né, dessa região antigo, fazendo a brincadeira com o G8, como se não se fala muito de G8 hoje em dia, né? Mas, enfim, o grupo dos 8 países mais industrializados, mais ricos, sei lá. E esse G8 antigo incluiria os egípcios, os hititas, os micênicos, que é a civilização ali da Grécia continental, os minoicos, que é a civilização da Grécia de Creta, né, da Grécia insular ali, especificamente da ilha de Creta, os assírios na Mesopotâmia, os babilônicos também na Mesopotâmia, os cipriotas na ilha de Chipre e os cananeus no Levante, né? A gente poderia até trocar os cananeus, dependendo da época, pelos mitanianos, né, o povo de Mitânia ali também, entre a Síria e a Mesopotâmia. Mas o que importa, né, independente de como que você monte esse G8, é que a gente tinha realmente impérios muito poderosos, muito influentes e muito conhecidos individualmente, cada um deles, né, na nossa história antiga, mas que poucos têm essa noção tão clara de tão interconectados, de quanto que esses caras se comunicavam entre si, né? Eu vou falar até sobre a língua que eles usavam para falar entre eles, mas assim, antes disso, deixa eu dar outro exemplo que evidencia essa interconexão desse mundo, que é um navio que foi resgatado do fundo do mar, né? Foi escavado, na verdade, ainda no fundo do mar, que é o navio de Uluburum, né? O que foi encontrado nessa região próxima ali à Turquia. Estima-se que ele tenha naufragado por volta de 1300 a.C., e esse navio ele transportava ali produtos, né, objetos de pelo menos 7 origens diferentes. O principal produto que ele transportava era cobre do Chipre, diga-se de passagem, a palavra cobre vem do nome Chipre, né? Era o metal de Chipre, aí Chipre é Kyprum, se eu não me engano, no grego passa como cupro, ou algo cuprum, alguma coisa assim no latim, daí o Cu da tabela periódica, diga-se de passagem, né? Para indicar o cobre, que tem a ver com Chipre. Era a principal fonte de cobre para essa época é a idade do bronze, porque se utilizava muito ferramentas de bronze, e armas de bronze, armadura de bronze, e o bronze é uma liga metálica feita principalmente de cobre e estanho, né? Cerca de 90% cobre e 10% estanho. Tem outros metais também que participam dessa composição, mas é principalmente cobre e estanho, principalmente cobre. Então Chipre era um lugar muito estratégico porque era uma das principais fontes desse metal. Uma das, não, a principal disparado fonte desse metal para essa região do mundo. E além dessas 10 toneladas de cobre do Chipre, tinha 1 tonelada de estanho, muito provavelmente do Afeganistão, que era a principal fonte também de estanho nesse período, mais especificamente no Badaquistão, né, no atual Afeganistão. Tinha também vidro da Mesopotâmia, madeira de ébano da Núbia, né, ao sul do Egito, jarros cananeus, espadas e adagas vindas da Itália e da Grécia continental, típico da cultura desses locais, por isso dá para identificar facilmente a origem dessas adagas e espadas. Joias de ouro egípcias, entre elas um escaravelho de ouro maciço com o nome da Nefertiti, então dá para saber que esse navio não é posterior ao período da Nefertiti, né, ou seja, século XIV a.C., e tem uma série de outros itens também que foram resgatados ali e que mostram como que um único navio pode servir como uma espécie de microcosmos, né, de miniatura desse mundo altamente interconectado, né, protoglobalizado, digamos assim. E tem outro conjunto de objetos que é muito interessante, que também revela essa interconexão, e esse é o último exemplo antes da gente falar sobre os povos do mar e sobre o colapso desse mundo interconectado,
que são as cartas de Amarna. As cartas de Amarna são cartas, são documentos, né, em tabuinhas de argila que foram encontrados em Amarna, né, que é o nome atual da cidade de Akhetaton, que foi uma capital egípcia durante o reino do chamado faraó herege, né, o Akhenaton, mas esse é assunto para outro vídeo. O que importa é que nos tempos de Amenófis, né, o Amenhotep III, que é o mesmo cara, e Akhenaton, desses dois faraós, eles acumularam essa documentação, que é uma troca de correspondências entre o Egito e seus reinos vassalos ali, né, que deviam obediência ao Egito, que estavam sob o poder, né, pagavam impostos para o Egito ali em Canaã, e também outros reinos que o Egito tinha contato, como os hititas, né, que eram os grandes rivais por um período de tempo ali dos egípcios. Os hititas estão na Anatólia, né, antiga, no atual território da Turquia. Tem também correspondência com assírios, né, com mesopotâmicos. Tem o Egito correspondendo com todo esse mundo, e eles usavam principalmente o acádio como língua franca, né, porque um egípcio falar com um hitita em egípcio seria muito difícil e vice-versa, porque são línguas muito diferentes, né? O hitita é de origem indo-europeia, o egípcio é uma língua afroasiática, né? Então, são línguas muito distantes. Mas eles usavam o acádio principalmente como uma língua ou variantes do acádio, né? Ou acadiano, para se comunicarem. Como a gente poderia, sei lá, ter um brasileiro falando com um italiano usando o inglês, por mais distante que esteja, né, o inglês. O português está muito mais próximo do italiano, mas às vezes você consegue comunicar mais com o italiano usando o inglês, porque o inglês se estabeleceu como uma língua franca. Mas enfim, são 300 tabuinhas, então, de argila que fazem essas ligações, e por meio disso, a gente consegue até reconstruir, fazer modelagens, né, de redes, mostrando aqui os contatos, né, de diversas figuras da antiguidade. Não vai dar para ver tão bem aqui eu mostrando assim, de como que esse mundo era complexo. Agora a gente passa para como que esse mundo deixou de ser complexo assim, porque o assunto do vídeo é o colapso dessa idade do bronze final. Então, como que acontece esse colapso? Por quê? Quais são os fatores e o que que os povos do mar, né, se você já ouviu falar desses caras, o que que os povos do mar têm a ver com isso? Então vamos começar falando sobre esses tais povos do mar, né? Quem que são esses caras? O que acontece é o seguinte: a gente tem na documentação egípcia, no período do Merneptah e do Ramsés III, né, sendo o Merneptah filho do Ramsés II e o Ramsés III sendo filho do Merneptah, a gente tem no período desses dois faraós registros de povos que foram derrotados pelos egípcios, mas que, segundo os próprios egípcios, estavam causando muito dano em todo o mundo conhecido por eles, inclusive no próprio Egito. Nas inscrições de Merneptah, isso em 1207 aproximadamente antes de Cristo, a gente tem a menção aos seguintes povos: Shardana, Sheqelesh, Equesh, Luca e Teresh. Esses são 5 nomes que aparecem como povos estrangeiros que de repente apareceram, varreram ali uma região próxima ao Egito, causaram certos problemas ao Egito, mas foram derrotados pelo Merneptah, né? Voltando aos nomes, Shardana, Sheqelesh, Equesh, Luca e Teresh, quem são esses caras? Quais nomes modernos que a gente pode aproximar desses caras? Porque realmente, como é pouquíssima a documentação que fala desses caras, como são poucos relevos ali, né, poucas inscrições que falam sobre esses povos no Egito, e a gente não tem correspondências exatas em documentação de outros lugares, a gente tem que fazer uns certos jogos linguísticos, comparações linguísticas, né, para ver quais nomes antigos combinam com esses nomes que os egípcios estão utilizando, para ter pistas de quem podem ser esses povos. Então, por exemplo, Chardana ou Chardaná é um nome que tem exatamente as mesmas consoantes de Sardenha, a ilha ali no atual território da Itália. Shekelech também tem as mesmas consoantes de Sicília. Isso nas línguas antigas também, tá? Isso não é só uma comparação desse nome com os nomes modernos. É realmente uma reconstrução, né, filológica, linguística mais sofisticada do que isso. Mas eu não vou entrar nos detalhes aqui, vou só fazer essas correspondências rapidamente, né? Porque também não tem muita certeza de se esses caras eram isso mesmo, né? Se os Chardana vinham da Sardenha, ou se os Chequelesh vinham da Sicília, ou se os Equesh têm alguma relação com os aqueus, que é como os gregos, né, continentais, são chamados pelo Homero, né, na Ilíada e na Odisseia. Para quem nunca leu esses textos, né, ou nunca ouviu esses termos, na Odisseia e na Ilíada a gente não encontra a palavra gregos em momento nenhum, né? O lado que está lutando contra os troianos na Guerra de Troia, eles são chamados de aqueus ou dânaos ou argivos, esses 3 nomes principais.
E a gente tem possivelmente 2 desses nomes nas listas. Equesh poderia ser os aqueus, e na lista do Ramsés III, que a gente vai chegar nela daqui a pouco, que tem outros nomes, a gente tem Danuna, que pode ser os Dânaos, né? Mas antes disso, os outros nomes que aparecem na lista do Merneptah são Luca, que possivelmente pode ser a Lícia, na Anatólia, né, na atual Turquia, e Teresh podem ser os Tirrenos, que é o nome do povo que também é chamado de etruscos, né, também na Península Itálica. De novo, isso são especulações, né, chutes educados, né, chutes com uma certa erudição, mas não tem certeza sobre isso. Agora, quando a gente vai para a lista do Ramsés III, quando Ramsés III, depois do Merneptah, isso por volta de 1177 a.C., se gloria ali de ter derrotado esse conjunto de povos, essa confederação de povos, ele fala de alguns grupos, de um grupo pelo menos, que a gente tem quase certeza de quem são. Porque ele fala em Peleset, Danuna, Shardana, Shekelesh, Sheker e Weshesh. Shardana e Shekelesh se repetiram, né? Então, se você soma a lista do Merneptah com 5 grupos e a do Ramsés III com 6 grupos e subtrai esses dois, você tem 9 povos no total, ou 8 se você identifica Equesh com Danuna, como eu antecipei, né? Então, Danuna, se forem os Danaos, e Equesh, se forem os aqueus, são o mesmo povo. Mas qual que a gente tem certeza, ou quase certeza, de qual que é? O Peleset. Peleset tem palavras muito parecidas que a gente encontra em documentação de outras regiões, se referindo aos filisteus, né? Daí o termo Palestina também, né? De origem grega, quer dizer, a forma, né, a nossa forma no português tem a ver com essa forma grega Palestina, que vem desses Peleset, muito provavelmente. A favor disso, a gente tem também a ideia que aparece até na Bíblia, de que os filisteus têm origem em Caftor, em Creta, consequentemente, né? Em Amós e em Jeremias, a gente tem essa referência aos filisteus terem vindo ali da ilha de Creta. E, de fato, arqueologicamente, há muitos indícios, e até geneticamente há muitos indícios, de que os filisteus têm uma origem ali no Egeu, não necessariamente em Creta, né? Não dá para bater o martelo especificamente em Creta, mas em regiões ali do mar Egeu, possivelmente Creta. Mas o testemunho da cerâmica, por exemplo, é muito forte a respeito disso. O tipo de cerâmica que os filisteus faziam é muito parecido com o tipo de cerâmica que era feito em regiões ali do Egeu, e, de novo, como eu disse, tem até identificações genéticas, né, comparações de DNA que mostram essa origem egeia dos filisteus. Então, os Peleset muito provavelmente são os filisteus. Então, um desses povos derrotados pelos egípcios, que depois vão se estabelecer em outros lugares, né, depois dessa derrota, são os filisteus, e os outros a gente não tem tanta certeza. O que importa é que, historicamente, a partir mais ou menos, se eu não me engano, do século XIX ou século XX, quando esse assunto começa a ser muito discutido na historiografia, né, no estudo da história, da arqueologia, esses povos coletivamente, referidos nas fontes egípcias, são chamados de povos do mar. Isso porque alguns desses povos são referidos pelos próprios egípcios como povos vindos do mar, mas nem todos eles são povos do mar. As batalhas que aparecem nos relevos egípcios associados a essas inscrições do Merneptah e do Ramsés III falam de batalhas e mostram, né, figurativamente, iconograficamente, imagens mesmo, de batalhas no mar, mas também batalhas na terra, né, em terra, e mostram até carroças de boi puxadas por bois chegando com crianças, com mulheres, com família, né? Então, assim, além desses povos do mar não serem necessariamente todos do mar, tem um outro aspecto que esses caras não são, assim, exatamente, tipo vikings, né, a imagem, o estereótipo nem os vikings eram também, mas não são o estereótipo que a gente tem dos vikings, de um monte de homem que entra num barco e sai matando todo mundo pelo caminho e volta para casa, né. Não era isso, como eu disse, nem os próprios vikings eram assim. Mas os povos do mar parecem ter sido povos que estavam buscando algum tipo de refúgio, talvez, né? E aí a gente já começa a encaminhar para quais as causas do colapso da Era do Bronze propriamente, porque você tentar explicar a queda desses vários impérios, né? Ah, e é isso, pô, estava quase deixando isso de fora. Os povos do mar, né, historicamente foram responsabilizados por terem derrubado praticamente todo o G8, exceto o Egito, né? O G8 que eu estava falando lá no início, né? Então, o que acontece? Na passagem do final da Idade do Bronze para o que vai ser o início ali da Idade do Ferro,
Os hititas deixam de existir, a região de Canaã é radicalmente modificada, Chipre também vai ter uma transformação muito radical. Os assírios vão também por água abaixo, só depois de muitos séculos, né, sei lá, uns 3, 4 séculos pelo menos, é que vai ter o Império Neo-Assírio, em que a Assíria vai reconquistar, né, um protagonismo ali, mas eles passam por uma espécie de Idade das Trevas, como vários outros lugares. Os minoicos e micênicos praticamente deixam de existir, as sociedades como eram antes, né? Os micênicos integram ali, de certa forma, a identidade da Grécia posterior, junto dos eólicos, dóricos, jônicos, etc. Então, assim, esse mundo que eu estava falando que é super interconectado, depois que aparecem os tais os povos do mar, ele muda muito. Então, há mais tempo atrás, né, algumas décadas atrás, muitas décadas na verdade já, a explicação dos historiadores e arqueólogos era de que esses caras tinham basicamente invadido ali esses reinos e acabado com eles. Só que isso não faz sentido, né? Esses reinos eram muito poderosos, esses povos do mar, né? Sei lá, os caras chegando de barco ali, pequenos contingentes. Seria impossível que esses caras derrotassem, né? Esses reinos todos. Então tem que ter alguma outra explicação, né? Ou a gente tem que adicionar outros fatores nessa explicação para explicar essa mudança de mundo radical que acontece do final da Idade do Bronze para o início da Idade do Ferro. Então, assim, certamente algumas regiões, Ugarit, por exemplo, na Síria, que é outro lugar que simplesmente desaparece no colapso da Era do Bronze, Ugarit tem marcas muito claras de guerra. Tem paredes cravejadas de ponta de flecha, por exemplo. É praticamente o equivalente de você encontrar uma cidade com as paredes, né, todas arrebentadas de míssil, de bala. Então o cenário de colapso violento de Ugarit é muito claro. Em outros lugares também ali do mundo Mediterrâneo Oriental e Antigo Oriente também aparece esse cenário por volta ali de 1200, mas em outros você não encontra isso. Você não encontra sinais claros de invasão, e na própria documentação textual de outros lugares que não são o Egito e não são o Ugarit, você não tem tantas referências a um colapso por meio de invasões. Você tem referências a outros processos que poderiam levar a um colapso, que é a questão da fome. Então, isso aparece bastante em alguns textos. Por exemplo, tem uma rainha hitita, né, então na região ali de Hat, né, na antiga Anatólia, que pede grãos, alimento a Ramsés II, então um pouco antes dos tempos de Merneptah e Ramsés III, isso meados do século XIII. E o próprio Merneptah, o filho do Ramsés II, ele envia grãos, né, cevada e trigo para Hat, né, tem essa correspondência, então depois desse pedido por Ramsés II, o filho dele, a gente sabe que enviou um suprimento para os hititas, e depois o rei dos hititas pede grãos para Ugarit, que é a cidade da Síria, que depois ela mesma colapsaria e ela mesma pediria trigo para o Egito. A gente tem até notícia de um naufrágio de um navio que estava levando trigo do Egito para Ugarit, e aí ele acabou sendo pego por uma tempestade, e tem registro escrito disso, né, falando que isso tinha acontecido e que o Egito já vai providenciar mais grãos para substituir esse carregamento. Então é muito interessante que por volta de 1200 a gente encontra esses vários pedidos de socorro ali entre Egito, Hititas e Ugarit por causa de fome. E uma causa que eu diria que é o principal suspeito, na verdade, pelo colapso da Era do Bronze, muito mais do que invasões, do que rebeliões internas, do que uma fome pontual, o principal suspeito, isso concordando com o Eric Klein, né, e outros autores que pesquisam esse assunto, o principal suspeito para mim desse colapso é, na verdade, um período de seca muito prolongado. Um período de seca tão dramático que poderia forçar o movimento de populações inteiras para outras regiões, o que pode ser o que está por trás desses vários povos vindos do mar e vindos da terra, que de repente aparecem entre os hititas, aparecem ali na costa mediterrânea oriental, em Ugarit, por exemplo, que aparecem no Egito. Esses caras, às vezes, pode ser que eles não estavam indo lá pilhar e voltar para casa, mas sim que eles estavam pressionados por uma situação de seca, de fome, de desespero, e eles, vítimas desse processo, acabaram atuando como opressores de outros lugares. E a seca também, claro, poderia explicar essa fome que motiva hititas e ugaríticos
a pedirem cereais uns para os outros ali para o Egito. E o que corrobora essa hipótese de uma grande seca que pode ter gerado esse colapso, né, que pode ter sido tão longa que impediu as comunidades ali de se regenerarem, porque se você tem uma seca curta, você sobrevive com dificuldade e se reconstitui a partir disso. Mas se você tem uma sequência de secas, né, de cheias que não vêm, de chuvas que não caem, muito longa, você perde a capacidade de se recuperar e pode realmente levar a uma transformação radical de todo um cenário macro. E o que corrobora isso são estudos na palinologia, por exemplo, né, no estudo de pólen, que você, pela identificação de pólen que você encontra em estratos, né, arqueológicos, geológicos, você consegue perceber que tipo de planta que prosperou ou que definhou num certo período, que pode apontar para um período de maior seca ou de menor seca. E esse estudo de pólen foi feito, por exemplo, em depósitos aluviais na Síria, foram feitos num lago no Chipre e também em sedimentos do Mar da Galileia, né? Então, locais diferentes, mas mais ou menos nesse cenário, e todos eles convergem apontando um período prolongado de seca que durou entre 150 a 300 anos, e isso a partir de 1250, mais ou menos antes de Cristo. Então, se realmente aconteceu esse processo, né, de 150 a 300 anos, chovendo muito menos e tendo cheias muito menos abundantes ali na região, isso poderia justificar uma transformação radical de tantas sociedades ao mesmo tempo, né, o colapso da Idade do Bronze. E tem outra linha de evidências também, que são os isótopos de oxigênio, que converge nessa mesma direção também, né? O que acontece é que você pode estudar espeleotemas, que são formações em caverna, tipo estalactite, né? Aquelas negócio pendurado, que vai se formando aos pouquinhos pela precipitação, né? O solo vai aumentando a umidade, aí vai meio que pingando bem devagarinho e vai formando aquelas estalactites no teto das cavernas, né? E essas estalactites você pode estudar os estratos dela como se fosse um estudo de estratos arqueológicos mesmo, porque ela se forma tão lentamente que você sabe mais ou menos que tal camada se formou em um ano, em outro ano, e coisas do tipo. Então você pode analisar os isótopos de oxigênio, né, o tipo de oxigênio ali, se você encontra oxigênio mais oxigênio de 16 ou oxigênio de 18. Eu não vou entrar muito nos detalhes disso não, mas assim, o fato é que você consegue observar por meio desses isótopos de oxigênio se teve mais ou menos umidade, né, mais ou menos precipitação, chuva, num determinado período. Então, casando isso com a evidência do pólen antigo e com as evidências textuais e arqueológicas, isso aponta realmente para um período de seca prolongada, que aí você pode começar a especular sobre as causas de uma seca tão intensa, né, tão radical, que alguns apontam um período de mínimo solar, então o Sol reduzindo suas atividades. Você pode, e aí isso mexeria no clima como um todo, né? Você pode também apontar para erupções vulcânicas que acontecem no período ali, Terra, Santorini, etc. Mas aí eu não vou entrar também nisso porque isso já é outra discussão. Mas assim, essa questão da seca parece muito forte, né? E a seca está associada à fome. A fome e a seca estão associadas, podem estar associadas a esse movimento populacional que gera atritos, né? Consequentemente, gera invasões. A fome pode gerar também rebeliões internas, que é algo que a arqueologia identifica em muitos locais, né? Palácios reduzidos a ruínas, a cinzas, alvo de incêndios, enquanto que o resto do reino, né, as casas comuns, estão em um bom estado, parecem ter sobrevivido mais tempo do que os palácios, né? Então essa ideia poderia remeter a algum tipo de rebelião que aconteceu contra os dominantes. Enfim, então são muitas linhas de evidência, né? Enfim, terremotos, é muita coisa que o Eric Klein, nesse livro aqui, né, que eu recomendo fortemente sobre esse tema, O Ano em que a Civilização Entrou em Colapso, ele chama de uma tempestade perfeita de calamidades, né? Tudo que tinha para dar errado deu errado, mais ou menos ao mesmo tempo, acabando com a capacidade de resistência, né, de regeneração dessas sociedades muito complexas que dependiam muito uma das outras também. Então, se o Chipre, por exemplo, colapsa, e o Chipre é fundamental como um fornecedor de cobre, isso gera um efeito dominó na economia de vários outros locais, né, no suprimento de vários outros locais. Se o Egito entra em retração ali por causa de invasões e já não consegue mais abastecer de trigo ou cevada outras regiões ali do Mediterrâneo Oriental que dependiam disso, isso gera também consequências dramáticas, né? Então, assim, esse efeito dominó resultante dessa interdependência desse mundo interconectado, tudo isso, enfim, ajuda a atrapalhar e isso é articulado, né, debaixo desse termo que é o colapso da Idade do Bronze. Agora, dito tudo isso, eu falei muita coisa, né? E eu falei pouca coisa. Poderia ter falado muito mais, mas já foi muita coisa. Mas dito tudo isso,
Há arqueólogos, historiadores hoje, que na verdade não acreditam muito na ideia de colapso da Era do Bronze. Aí você pode pensar assim: "Pô, fiquei um tempão no vídeo aqui ouvindo essas coisas e agora você está falando que isso pode nem ter acontecido". Não é que a devastação ou as transformações radicais sociais desse período não aconteceram. Aconteceram, todo mundo concorda com isso. A questão é que a interpretação disso para alguns arqueólogos e historiadores não é de que houve um colapso geral, de que houve um processo ou uma coleção de processos que impactou aquele território simultaneamente. O que alguns defendem é que o que a gente olha e impõe o conceito de colapso da Era do Bronze, o cenário sobre o qual a gente impõe esse conceito de colapso da Era do Bronze, na verdade, pode ter sido só colapsos locais sem relação uns com os outros, que coincidiram nessa época, e aí a gente olha para a documentação e acha que é um processo só, mas são processos que não têm relação. Então, por exemplo, os micênicos podem ter a civilização micênica na Grécia continental pode ter mudado radicalmente, praticamente acabado, por causa de conflitos internos da cidade de Micenas e da cidade de Tirinto, principalmente, se eu não me engano, essas duas. Então você teria ali disputas na própria dentro do próprio seio da civilização micênica que leva a uma autodestruição, né, de 2 palácios, 2 polos principais da região, e isso fragmenta aquela sociedade, que continua existindo, continua até prosperando em algum sentido, mas já não tão, focalizadas, né, nessas sedes palacianas, como se diz, em estruturas muito burocráticas, né, com grande concentração de poder. Não, depois desse conflito entre esses 2 polos, você tem uma sociedade mais fragmentada, reinos menores, por assim dizer, ou tribos menores, que cada um mais ou menos cuidando do seu. E o Garit pode ter sido vítima de uma invasão externa e que não afetou nenhum outro lugar, afetou só o Garit, e quem destruiu o Garit pode nem ter a ver com os povos do mar. Os hititas podem ter sido derrubados por populações que eram rivais dos hititas há muito mais tempo, que aproveitaram o cenário de fragilidade, talvez associado à fome e tal, para finalmente derrubar os hititas. Então, tem quem argumente que, na verdade, esses processos que são todos coletivamente analisados sob esse tema do colapso da Era do Bronze, na verdade não tem muito um a ver com o outro, e que buscar uma causa, ou mesmo um pacote de causas, para explicar esse colapso da Idade do Bronze, eu estou repetindo muito isso, mas pô, é o tema do vídeo, seria uma tarefa inútil, ou forçação de barra, né, porque na verdade você deveria buscar causas locais. Então, enfim, é um tema muito complexo, mas muito interessante. Tipo assim, depois você estuda muito sobre esse assunto, ou estuda médio sobre esse assunto, se alguém te perguntar, né, o que que causou o colapso da Idade do Bronze e quem são os povos do mar, você responde basicamente não sei, né? Ou é complicado. Da mesma forma que você falaria antes de estudar nada disso. Só que de um ponto, né, como eu estava discutindo com o pessoal do clube de leitura, porque a gente leu esse livro juntos aqui no canal, na área de membros, mas eu estava brincando com isso, né, que a gente, fala não sei antes, fala não sei depois, mas são 2 não seis muito diferentes, né, o não sei posterior é muito mais qualificado e resultado de muito aprendizado, né, por mais que você não consiga, dar uma resposta definitiva, né, de uma vez por todas para esses problemas, mas ainda assim, no processo de tentar responder, você entende muito mais, e entende de uma forma muito interessante, né, esse momento histórico, que de novo fica a recomendação de vocês, lerem esse livro do Klein e muitas outras fontes também que eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Mas por enquanto é isso, como sempre muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou.